Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 20, analisando as experiências de André Luiz no plano espiritual, ao retornar à Terra a fim de trabalhar em nome do Cristo. No último estudo, analisávamos o culto no lar, o evangelho no lar, realizado pela família de Dona Isabel. E, depois de lida a lição e comentada entre a família, foi destacado o comentário do espírito de Fábio, que inspirou a Dona Isabel e, na verdade, comunicou, através dela, uma mensagem muito bonita sobre a irreflexão, comentando também o suicídio de uma moça que atuou com irreflexão nesse momento também. Acompanhávamos então, após a realização do Evangelho, a participação dos familiares e a pergunta dolorosa da filhinha de Dona Isabel sobre o privilégio das suas amigas que se alimentavam 2 vezes ao dia, enquanto que eles comiam somente uma vez por dia. E apesar dessa pergunta dolorosa, Dona Isabel demonstrou o seu desapego, a sua dedicação à causa cristã, respondendo que a menina deveria render graças a Deus pelo fato de se alimentar, ainda que fosse apenas uma vez ao dia, e que todos devem render graças ao Senhor pelo alimento e pela água que recebem diariamente. E ela ainda finaliza dizendo: é verdade que o pai Isidoro havia desencarnado, partido antes deles, mas nunca havia faltado o necessário. Eles tinham a casinha, a união espiritual e bons amigos, e que o Isidoro estava trabalhando por eles. Nessa altura da palestra, André Luiz, então, diz que, muito emocionado, percebeu que Isidoro também estava emocionado no plano espiritual. Lembremos que Isidoro está desencarnado e atua ali naquela casa, e deve ter recebido com certa dor também a indagação da menina, sua filha, sobre essa questão da alimentação. Noemi, a caçula, falou em voz infantil: é mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Olha que interessante, a menina caçula
já demonstrava mediunidade, tendo visto seu pai em espírito. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel de olhos vivamente brilhantes. Papai continua nos auxiliando. E voltando-se para todos, acentuou: quando sabermos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, disse: quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade, como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma, talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. Então vejam que a menina já colhia a lição da bênção de receber o alimento, de ter amigos, de ter uma família unida. E a mãe não tardou a ensinar aquelas crianças que a morte do corpo físico não significa o fim da vida, que o pai delas continuava vivo, tendo uma das meninas inclusive visto ele trabalhando em favor delas. A menina então já se sentia condoída dos sofredores da terra, os mendigos, os abandonados, justamente agradecendo a Deus pelas bênçãos constantes da sua vida, quando comparadas às vidas daqueles sofredores. A viúva, Dona Isabel, que se confortava visivelmente ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha, nunca deveremos reclamar, e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas, ou seja, em mesas fartas. Nunca devemos reclamar, e sim louvar sempre. André Luiz diz que observou, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Nós já vimos aqui que dos filhos de Dona Isabel, um deles não era sintonizado com as altas esferas. E naquele momento, portanto, apresentava revolta, enquanto a família louvava ao Senhor. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal, unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando sorria irônico, insensível à significação do momento. Vejam então 2 lições aqui. A primeira, de que na nossa família receberemos espíritos muitas vezes difíceis, que destoam do restante da família, as chamadas ovelhas negras, no sentido de ovelhas desgarradas do rebanho, que têm um pensamento diferente, uma conduta diversa da maioria, que compõe o núcleo familiar. Então, na família de Dona Isabel não era diferente. Ela e suas filhas traziam essa identidade de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de gratidão a Deus, enquanto que o menino, espírito difícil, inferior, trazia ironia, revolta, distante espiritualmente das demais. Valendo-se de pausa mais longa, ele perguntou à genitora, menos respeitoso: mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Vejam que Dona Isabel traz a lição do Evangelho sobre a pobreza, a riqueza,
sendo difícil, portanto, a missão do rico diante das tentações e das facilidades que o dinheiro proporciona, enquanto que o pobre, se não revoltar-se e se firmar-se resignado à vontade de Deus, aproveita a oportunidade da pobreza para viver uma vida simples, porém feliz, enquanto que muitas vezes os ricos, os afortunados, muitas vezes caem nos mesmos erros, nas mesmas paixões que são estimuladas pelas facilidades do dinheiro. Na pobreza, portanto, continuou Dona Isabel, é mais fácil encontrar a amizade sincera. Isso é um fato. Porque o rico tem muitos amigos, porém, amizades superficiais, que estão ali por conta das facilidades da fortuna, enquanto que na pobreza as pessoas gostam-se pelo que são, já que não há qualquer benefício à convivência de alguém que não tem algo de material a oferecer. Por isso, a amizade sincera estará mais presente nos locais onde não há uma retribuição mais direta à companhia dos outros. A visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras estariam, portanto, na prova da pobreza. É claro que não me refiro aos ociosos, ingratos dos caminhos terrenos. De nada adianta a pobreza acompanhada da ociosidade e da ingratidão. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho, como eu disse agora há pouco. Acompanham a riqueza as amizades superficiais, que muitas vezes somente têm interesses mesquinhos e não afeição real. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção, porque o dinheiro abre portas. E muitas vezes o rico não enfrenta as dificuldades que o pobre enfrentará e que o levam a crescer espiritualmente. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza. E em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Então, como dito, como a riqueza traz a satisfação dos caprichos, o rico dificilmente se alegrará com as pequenas coisas da vida, com a necessária confiança no mundo. Apesar daquela resposta profunda e bela, o rapazola permaneceu impassível, respondendo contrariado: Infelizmente não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam diferente. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui, com a noção de responsabilidade, ou seja, ela alterou a fisionomia para uma atitude de mãe, de alguém que tem responsabilidade sobre o rapaz, de ensiná-lo o que ele precisa ouvir, e disse: Não estamos aqui num jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. A mãe de Joãozinho, então, aproveitava a oportunidade para ensiná-lo sobre as belezas da vida, sobre
a importância dos frutos que a boa árvore dará, conforme ensinado pelo Cristo no Sermão da Montanha. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, respondeu: "A senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis." Então vejam que o rapaz, em meio à oração, em meio ao evangelho, preocupava-se com questões financeiras, com formas da família ganhar mais dinheiro. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: "Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para sua mamãe." Notem, portanto, que em alguém que não traz a revolta, a maldade, a ingratidão, não há qualquer condenação ao procurar vias de ganhar mais dinheiro. Então, se o Joãozinho propusesse o aluguel do salão como forma de diminuir as dores, as aflições da pobreza, não haveria nada de errado nisso. Porém, André Luiz está revelando aqui que a intenção dele, na verdade, era de sair daquela condição porque ele era revoltado. Ele não aceitava sua condição pobre e destoava da família em relação aos ganhos espirituais. E aí estava o erro, não no seu interesse puro e simples de procurar vias de ganhar mais dinheiro, porque não há nada de condenação nisso, não há nada de condenatório nisso. Mas aqui a gente descobre que o Joãozinho, na verdade, não concorda com a utilização do salão para fins evangélicos. Além disso, aquele salão já trazia essa responsabilidade do trabalho cristão. Então não era apropriado que o trabalho finalizasse apenas para satisfazer a vontade do Joãozinho, que queria ter mais dinheiro. Ele então diz: "E se eu insistir?" Perguntou mal-humorado, pequeno orgulhoso. Dona Isabel, muito calma, esclareceu: "Se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou." Vejam que Dona Isabel é consciente de sua responsabilidade como mãe e, apesar de ser muito bondosa, de ser um espírito verdadeiramente iluminado, ela fala em punir seu filho, porque a disciplina, a punição também faz parte da lei divina e os filhos estão entregues aos pais como empréstimos de Deus para guiarmos os seus passos, orientarmos o seu caminho. Se não o disciplinarmos, crescem, revoltados muitas vezes, se já trazem tendências infelizes. Então vejam que Dona Isabel, apesar de ser um espírito de luz, falou tranquilamente em punir seu filho rebelde, porque essa é a função dos pais: punir para ensinar, não para castigar. Conforme a lei divina também pune, não com raiva, com ódio, ou simplesmente para se vingar por conta da infração à lei divina, mas sim para ensinar, para corrigir, para renovar o espírito do infrator, conforme a lei humana também deveria agir nas punições.
Se muito amo a vocês, continuou Dona Isabel, precisarei incliná-los ao caminho reto. A melhor forma de inclinar os filhos ao caminho reto é através da punição, da disciplina. Porque muitos, se não todos, apenas pelas palavras não se convencem. É necessário uma medida mais severa, mais enérgica. O pequeno quis responder, retrucar sua mãe, como todo filho rebelde faz. Mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, disse André Luiz, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se, a contragosto, amuado e enraivecido. Notem, então, que a energia de Dona Isabel fez seu filho se calar ao invés de respondê-la de forma rebelde como é do seu padrão. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Então as características de Dona Isabel eram perfeitas, porque era amiga, mãe e ao mesmo tempo instrutora do filho rebelde. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, nos disse num tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Essa frase, apesar de pequena, é perfeita, né? Quem realmente abraça o Evangelho sente isso, percebe equilíbrio na sua conduta. Equilibra os seus gostos, equilibra as suas tarefas, seus deveres. Quem realmente abraça o Evangelho equilibra o seu coração, o seu sentimento. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso, saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à mais velha: Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. E aqui eu destaco mais uma vez a importância da mãe e do pai estimularem seus filhos que participem do Evangelho. Um dos filhos faz a oração inicial, outro comenta, outro ainda faz a oração final, e assim eles vão aprendendo também a realizar o culto do Evangelho no lar. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando os corações de todos. Entremos agora no capítulo 37. No santuário doméstico. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas, sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. De fato, o nosso planeta, muito avançado tecnologicamente, deixa a desejar na instrução espiritual, nas construções da alma. Então, no dia que o mundo fabricar as orações diárias, ao invés de novas indústrias, novos arranha-céus, viveremos então uma felicidade verdadeira, porque se todos os lares orassem a Deus de forma dedicada e contínua, o clima espiritual seria totalmente diferente desse que vivemos. Seria um clima inspirado pelas entidades superiores que velam por nós, porque eles estão próximos a nós, eles buscam nos inspirar todos os dias. Nós é que nos distanciamos deles.
causando então todos os erros, todas as quedas morais, todos os motivos de infelicidade que vemos diariamente no planeta. Mas um dia chegará que nós escutaremos os nossos guias, os nossos mentores, e aí deixaremos de errar, deixaremos de buscar a satisfação dos nossos prazeres e paixões para dar lugar à dedicação completa ao Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. Preservar a paz no lar, portanto, é um dever cristão. 2 cooperadores de nosso lar nos serviram a alimentação leve e simples que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Então vejam que interessante. André Luiz revela que apesar de estar há muitos anos em nosso lar, ele ainda se alimentava. Tudo bem que de maneira leve e simples, porém, recebia ainda alimentação ao seu perispírito. Vejam como se desvencilhar dos costumes físicos é demorado. André Luiz, nessa segunda obra que ele se dedicou a divulgar o Evangelho para a Terra, ele ainda se utiliza de alimentos que ele não falou, não detalhou por falta de comparativo. Nós não compreenderíamos que alimento é esse, porque ele não tem como comparar aos alimentos da terra. Mas não deixa de ser interessante o fato deles ainda buscarem alguns caldos, alguma energia renovadora sob forma de alimento. Em oficinas como esta, explicou Aniceto, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Então, ali, naquele local, na terra, na cidade do Rio de Janeiro, num lar modesto e simples, eles não estavam contaminados pelas necessidades da carne, mas recebiam ali um objeto, um fim para renovar suas energias através de uma alimentação leve. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva, disse Aniceto. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. Então todos repousavam após a realização do Evangelho. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. É a mesma sensação de paz que nós temos aqui, por exemplo, ao realizarmos esse estudo, ao realizarmos o Evangelho no lar. É uma das bênçãos da oração diária, é justamente sentir essa mesma paz referida por André Luiz. Aniceto, Vicente e eu, disse ele, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam a claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colhia um cravo perfumoso num grito de alegria. Via a menina colher a flor, retirá-la da haste,
ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia, quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente, curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Então, André Luiz está comunicando aqui nessa página, da obra, que enquanto eles visitavam o jardim da casa, ele viu espíritos desencarnados que conversavam. Inclusive, uma criança havia arrancado de uma flor o cravo e foi repreendido por sua mãe, porque o efeito se deu logo após a ação da menina e a mãe não gostou nem um pouco disso. Aniceto então explica que é muito comum isso na crosta. Espíritos que se reúnem aguardando o desdobramento pelo sono dos encarnados. Então aquela senhora se encontraria com seu esposo, que estava encarnado, através do desdobramento. E isso era muito comum, esse intercâmbio espiritual. Apesar da grande maioria da humanidade dormir de forma perturbada por conta justamente da conduta, por conta das atitudes, a grande maioria traz essa perturbação pelo sono e, na grande parte das vezes, não desdobram-se e encontram-se com entidades elevadas, mas sim permanecem ali próximos ao corpo físico ou também adormecidos, ao invés de aproveitarem a situação de desprendimento parcial pelo sono, a fim de visitar lugares onde possam aprender, onde possam cultivar bons companheiros e elevar-se também, enquanto o corpo físico repousa. André Luiz diz então que estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, o fazia intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Eram oportunidades, então, de trabalho para André Luiz muito interessantes aqui na Terra. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto, sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. Então notem que Aniceto traz a lição de que os efeitos da chuva, do vento na terra, têm suas consequências também celestiais, da limpeza da psicosfera, do desfazimento de fluidos negativos, de miasmas, especialmente nessa época do carnaval. A chuva serve como limpeza também da crosta, por conta da manutenção desses pensamentos carnais que o carnaval traz, especialmente no abuso dos vícios e dos interesses da carne. Aniceto diz que há então um caráter divino na ventania, na chuva,
A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15.000 quilos, ele vai dizer. Todavia, é interessante notar, Vicente falou, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. Notem então que os espíritos não trazem essa sensação da gravidade conforme nós sentimos aqui como encarnados. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. O nosso veículo aqui é terreno, é material, pesado, enquanto que o veículo de manifestação dos espíritos é mais leve, é o perispírito. Aniceto então diz: nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material que se constitui. Então, Aniceto, através de um exemplo muito claro, demonstra a diferença entre o corpo material e o perispírito. Corpo material dos encarnados e perispírito dos desencarnados. Diz então que, como no oceano, o corpo material, o corpo físico, ele como que afundasse nesse oceano, ficasse no fundo por conta do seu peso, enquanto que o perispírito, para os espíritos desencarnados, é como se fosse o óleo que consegue subir até o alto, vamos dizer, das águas, né? Ali, sem ser no fundo das águas. A essa altura do esclarecimento, André Luiz diz que notou formas sombrias, algumas monstruosas, que se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Então, mais uma vez, André Luiz faz referência às formas monstruosas que existem no plano espiritual inferior e no plano espiritual próximo à Terra. Quem acompanha o estudo vai lembrar que, quando eles estavam chegando na crosta, André Luiz começou a descrever os monstros que existem, mas foi impedido por Aniceto, que não permitiu que ele revelasse com maiores detalhes quais as formas desses seres. E aqui ele volta a falar das formas sombrias, algumas monstruosas, que estavam vagando pelas ruas do Rio de Janeiro, procurando abrigo conveniente. André Luiz diz então que reparou com espanto que muitas formas tomavam a nossa direção para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Então vejam que eles tinham a proteção divina. Algumas formas iriam com a intenção de agredi-los, com a intenção de atacá-los, mas depois de se dirigirem a eles, com alguns passos, recuavam, amedrontadas, assustadas. Provocavam assombro, muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Imaginem a cena, hein? Imaginem o carnaval no Rio de Janeiro. Que formas não devem se apresentar nas ruas, nesse conúbio com os encarnados, para a satisfação, principalmente, das vontades sexuais. André Luiz revela, então, que no cotidiano da vida física há essas formas monstruosas que vagam pelas ruas. Confesso que insopitável receio me invadiu o coração. André Luiz ficou com medo. As formas devem ser assustadoras. Ele compara a monstros e animais. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse ele. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. Então notem a maneira forte da palavra do mentor.
porque os espíritos desencarnados que ainda sintonizam com as trevas, eles sentem as mesmas necessidades dos encarnados. Então, se vai chover, eles sentem o frio, o vento, a água, o frio da chuva. Então procuram abrigo também, como nós encarnados fazemos se estivermos na rua e começar a chover. Então aqueles espíritos muito animalizados, muito inferiores, estavam buscando algum abrigo para se proteger da chuva, da tempestade. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Então, Aniceto repete o que eu disse sobre essa sintonia dos espíritos desencarnados inferiores com nós encarnados, sentindo, portanto, as mesmas sensações quando buscamos fugir da chuva, da tempestade. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Então eles procuram os bares, as casas de prostituição, os motéis e toda a diversidade de locais em que reinam a diversão noturna sem qualquer tipo de responsabilidade espiritual. Quando isso não lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. O que Aniceto está dizendo? Que quando chove, espíritos inferiores, muitos deles de forma monstruosa ou animalesca, entram nos bares, nas casas noturnas, nas boates, nos motéis, ou quando não conseguem, entram nas casas das pessoas que não oram, que são invigilantes, que não têm uma conduta cristã, porque essas casas abertas para eles não apresentam qualquer obstáculo para a entrada desses espíritos. E apesar deles não conseguirem adentrar casas que têm a porta fechada, muitas vezes vão adentrar nas casas que não têm a vigilância necessária para impedir o avanço dessa classe de espíritos. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou Aniceto: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Então vamos também aproveitar para colher esse ensinamento. Mais um dos efeitos da prece. O que será que acontece com a casa que ora, a casa que mantém o Evangelho no lar, especialmente na conduta dos moradores, que cultivam ali uma relação pacífica entre marido e mulher, entre pais e filhos? O que será que acontece? Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Então vejam, Aniceto ensina que quem ora de forma sincera, quem realiza o Evangelho no lar, além de receber as bênçãos da oração, as bênçãos individuais, estabelece um perímetro de proteção espiritual, um processo avançado de defesa exterior, o que significa simplesmente
que entidades infelizes e inferiores não conseguem entrar em nossa casa. Seja porque fica um guardião na porta, seja porque instalam-se mecanismos de defesa mesmo eletromagnéticas, como cercas, como instrumentos que assustam e espantam seres infelizes. O homem que ora traz consigo inalienável couraça de proteção, como se estivesse com uma armadura, conforme Joana de Ângeles já ensinou, que a casa que ora se torna uma fortaleza e o indivíduo que ora se torna protegido por uma armadura que impede os ataques das trevas. Então, por isso, aquelas entidades infelizes e maldosas se assustavam quando se aproximavam daquele lar que orava diariamente. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? Acabei de falar, hein? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Então vejam que não é somente guardiões à porta que espantam e protegem a casa, mas simplesmente cercas mesmo, que dão choque nesses espíritos. Muitos podem pensar, nossa, que maldade! Então, ao invés de acolher esses espíritos, eles recebem um choque, tadinhos. A gente não pode ter esse olhar inocente, né? Que apesar de ser algo infeliz mesmo, eles tomarem um choque, eles estão nessa situação por vontade própria. Não tem ninguém obrigando eles a permanecerem nessa condição espiritual que lhes possibilita um choque mesmo por conta da vibração tão diferente, uma vibração muito sombria. Então o choque é uma consequência natural da lei divina e da lei física, inclusive, que é também uma lei divina, em que esses polos opostos vão causar esse choque mesmo. Por isso eles ficam à distância. Daí a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Então eles voltaram a entrar na casa. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Vamos ver então o que causou essa admiração em André Luiz. Isidoro, que é o desencarnado, e Isabel, que é a encarnada, marido e mulher, vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Então Dona Isabel havia adormecido e estava agora em espírito junto do seu esposo Isidoro. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Então vejam que Dona Isabel, quando encarnada, se veste de maneira modesta, enquanto que desdobrada pelo sono, apresentava de uma forma muito bonita, porque seu espírito era muito iluminado. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela, serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Então, Dona Isabel não parava de trabalhar. Ela adormeceu, desdobrou-se pelo sono e, acompanhada do seu esposo Isidoro, iriam partir para uma missão instrutiva, deixando então a casa sob os cuidados daqueles entes queridos, aquelas entidades de luz. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso do corpo, deixe os meninos conosco, vá tranquila. Olha que bonito, né? A mãe ia tranquila porque sabia
que os seus filhos estavam muito bem guarnecidos por entidades de luz que garantiram a proteção. O casal afastou-se com a expressão de sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se e falou: Observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então vale comentário os dizeres de Aniceto quando dizem como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Se nós buscamos uma conduta irreprochável, uma conduta ilibada, cristã, teremos um sono tranquilo, porque seremos considerados justos aos olhos de Deus. Então o sono é tranquilo, nós desdobramos, visitamos lugares belos, vamos em missão espiritual, auxiliando o próximo. Adentremos então no finalzinho do estudo de hoje, no capítulo 38, chamado Atividade Plena. André Luiz diz que no salão acolhedor de Dona Isabel permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Então, apesar da chuva que caía forte do lado de fora, André Luiz percebia que estava distante aquela chuva, que eles estavam ali envolvidos num ambiente de muita paz. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento aumentou. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou Aniceto, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Então, mais uma vez, Aniceto aqui trata de como casas que oram se tornam postos de socorro avançados, postos de repouso para as entidades que trabalham no plano físico. Então, enquanto a humanidade adormece nesse trópico aqui do Brasil, não é? As entidades trabalham durante a madrugada, utilizando-se desses lares para o repouso, para o auxílio para suas atividades. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Então, os espíritos têm essa dificuldade de transmitir mensagens, de transmitir pensamentos aos encarnados, porque a maioria dos lugares trazem essa matéria mental menos digna por conta do cultivo de pensamentos infelizes, inferiores. Por isso, a importância da casa que ora, a importância da mente voltada para o Cristo. Nas oficinas edificantes, porém, ou seja, nesses locais em que há a preservação de um ambiente elevado, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Por isso, a missão importante daqueles que cultivam o Evangelho e a oração no lar acabam colaborando para os trabalhos da espiritualidade superior, porque os seus lares serão utilizados por essas entidades para ajudar os encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, disse André Luiz, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Então os trabalhos começavam ajudando os espíritos vacilantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Então, naquele plano ali, se reuniam tanto os desencarnados quanto os encarnados desprendidos pelo sono. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer.
A maioria dos que estavam desdobrados estavam confusos, não entendiam muito bem a sua situação. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Então esses espíritos, que estavam encarnados, mas desprendidos pelo sono, até ouviam as mensagens e os conselhos, mas pouco retiam, porque estavam num estado de sonho, num estado de sonolência. André Luiz diz então que estudava os quadros ambientes com estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro dessa perplexidade de André Luiz, dizendo: os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. Então, entre os encarnados e desencarnados há um véu espesso, uma dificuldade de contato. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Olha a importância do esquecimento do passado. Se nós não esquecêssemos do que fizemos, do que fomos, do que plantamos, nós não renovaríamos a oportunidade de crescer, de crescimento, de ascensão espiritual. Por isso, o esquecimento é uma necessidade da alma inferior. Nós precisamos esquecer para nos elevarmos espiritualmente. Então, aqueles espíritos que estavam adormecidos e que chegavam no plano espiritual desprendidos pelo sono, apresentavam esse esquecimento, essa confusão mental, justamente para renovar as suas oportunidades. Aniceto vai dizer que, se o campo fosse francamente aberto, eles esqueceriam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Então, de forma inicial, nesse comentário das lições de Aniceto, vamos encerrar o estudo de hoje, porque já chegamos aí a 1 hora quase, refletindo que a lei divina do esquecimento do passado, quando da reencarnação, ela é necessária, ela é essencial, porque nos permite renovar as oportunidades, nos permite esquecer o que fizemos, para que as obrigações e os deveres imediatos não se percam. Aniceto deixou claro que, se nós lembrássemos de tudo, nós não daríamos cumprimento às nossas obrigações imediatas. Ficaríamos como parasitas, prejudicando a evolução. Então notem que a lei divina não erra, ela é perfeita. Por isso, o esquecimento do passado, a reencarnação muitas vezes em situações precárias, ou na prova da fortuna, a fim de que utilizemos as facilidades do mundo para silenciar as dores, diminuir as aflições e enxugar lágrimas. Sempre teremos então algo a fazer para o nosso engrandecimento moral, e para isso serve a reencarnação. Agradeço então mais uma vez a presença dos que acompanham. Peço humildemente aos amigos espirituais que prossigam a nos abençoar e nos envolver, e que estejamos, portanto, sintonizados com esses amigos, a fim de que recebamos as suas vibrações, os seus pensamentos elevados, a sua contribuição para a nossa limpeza espiritual, tanto do ambiente quanto do nosso psiquismo, vez que muitas vezes nos entregamos às paixões, às fraquezas morais, atrapalhando o contato com a espiritualidade, mas regressamos ao caminho reto, ao caminho correto, buscando então o regaço do nosso Criador, de Cristo, nosso Senhor, para apagarmos essas dívidas do passado e objetivarmos novos caminhos que nos levam à redenção.
Graças damos, portanto, a Ti, Senhor, hoje e sempre, e pedimos que essa vibração, essa paz, esse envolvimento alcance os suicidas, os sofredores mais renitentes e rebeldes, para que sintam também essa mesma paz e possam renovar os seus pensamentos, as suas atitudes, buscando através do arrependimento das faltas cometidas e da predisposição em mudar o novo caminho que levará eles ao alívio das dores, ao enxugar das lágrimas e à ascensão espiritual tão necessária a todos nós. Graças damos, então, pelas bênçãos recebidas a cada dia e que possamos cultivar essa vibração elevada, essa sintonia com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores e guias, para que eles prossigam nas suas tarefas de orientação e direcionamento das nossas existências a nosso próprio favor. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez e que a paz de nosso Senhor nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo estudo.